Lucas capítulo 5, versículo 1. Eu não sei, eu acho que não é de costume da igreja. Se for, fique de pé, se não for, pode ficar sentado. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Pode ficar sentado então. 5, 1. E aconteceu que num determinado dia Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. Uma multidão espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Lavar as suas? Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e os demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Diga, lançai. Ao que lhe suplicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos? Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as... Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Você pode dar um glória a Deus aí? Vou ler de novo, se você quiser glorificar por isso. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Olhe para alguém aí, olhe para ele e diga assim: ó, as redes vão se romper. Curva sua cabeça. Espírito Santo, fizemos menção da palavra e eu sou o teu instrumento agora, Pai. Eu sei que se depender de mim eu não tenho muita coisa para entregar, mas a dependência é toda no Senhor. Faça, fale, cumpra, em nome de Jesus. E amém. A rede, ela é um instrumento de pesca para um pescador. O pescador, quando ele sai da sua casa a serviço, ele, principalmente nesse contexto, o pescador faz questão de levar as suas redes. Redes essa que um dia atrás, no último dia de serviço, foi ajustada, limpa e cuidada. Eu preciso desenvolver uma ideia com vocês, e a ideia é que as redes irão se romper. Eu sei que você pode estar dando glória a Deus por essa mensagem, mas é difícil compreender quando a rede se rompe. Porque é difícil compreender, pastor, porque não dá para continuar trabalhando com rede rompida. Quando a rede se rompe, eu preciso ter a capacidade de entender que eu precisarei dedicar o meu tempo a uma rede que se rompeu. É por isso que em Lucas capítulo 5, versículo 1, Jesus ele está passando por um caminho, está sendo espremido ou apertado pela multidão. Você conhece o texto. E daí, pastor, que Jesus sendo apertado pela multidão, o texto diz que Jesus ele vê alguns homens, e esses homens estavam lavando as redes. Outro contexto diz que ele estava limpando as redes. E daí, pastor, a mensagem é essa: as redes vão se romper. Por isso, é necessário fazer manutenções. Você está comigo aí? Pastor, como assim? O texto diz que aquela noite não foi uma noite boa, foi uma noite frustrante. E pastor, por que frustrante? Não teve peixe, não teve pesca, não teve milagre, não teve novidade. Era uma noite comum, pior do que os dias comuns. Pastor, porque naquele dia não teve nada. Naquele dia alguém voltaria para casa sem dinheiro, sem o que vender, sem com o que trabalhar no outro dia. E de fato o que ele iria ter que fazer é: já que eu não peguei nada,
preciso voltar amanhã e tentar de novo. Porque assim, né? A gente não pode desistir de tentar. Mas o fato é que nesse caminho Jesus decide passar. E o que ele vê? Homens limpando as redes. Perceba uma coisa: Jesus não viu os homens pescando. Note que esses homens passaram a madrugada inteira a pescar. Mas quando Jesus chegou, eles não estavam pescando. Pastor, e o que eles faziam? Eles limpavam. Diga, limpavam. Jesus não viu os homens pescarem. A pesca é resultado. Pastor, como assim? A pesca são números. A pesca são resultados. A pesca são talvez o gráfico do dia anterior, do dia seguinte. A pesca é isso. Pastor, mas e a limpeza? A limpeza é só preparo. E sabe quando é que Jesus vê esses homens? Não era enquanto eles tinham resultados. Era enquanto eles estavam se preparando. Porque é mais fácil eu atrair a visão de Jesus enquanto eu me preparo do que enquanto eu pesco. Você está comigo aí ou não está, gente? Eu falo, se você quiser, você vibra, dá um glória. Não sei como é que vocês gostam de reagir, mas vamos lá. Pastor, o que você está querendo dizer? É que eu estou preocupado demais em dar resultados, mas estou me esquecendo que o que mais atrai a visibilidade de Jesus não são resultados, são preparos. Eu estou pregando para alguém que se encontra aqui hoje quebrando cabeça para dar resultados. E eu vim dizer para você, você não precisa dar resultados. Pastor, o que eu preciso? Você só precisa parar e fazer manutenção na rede. Vou de novo. Você precisa parar e fazer manutenção na rede. Eu vim com uma palavra e uma palavra espiritual para o teu coração. Não dá para continuar com a rede do jeito que está. Como? Rompida, suja, rasgada. Não tem como continuar. E qual é a palavra, pastor? Você vai precisar parar hoje. Para quê? Para fazer manutenções. Porque rede boa não é rede que dá resultado. Rede boa é rede que está pronta para ser usada. Eu vim pregar. Não é noite de resultados, é noite de manutenção. O que Deus quer encontrar é uma moça que se para. Isso, que se para. Por que eu estou dizendo se para? Porque ele entende que tem dias que é dia de avançar, mas tem dias que é dia de parar na praia, sentar na beira do mar, começar a costurar, começar a remendar, começar a ajustar. Eu vim dizer que não é mais dia de resultado, é dia de você parar e ajustar o que está fora dos ajustes. Levante a mão. Eu vim dizer, é noite de manutenção. Pega! E o que seria de mim? Sente, 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 e o que seria de mim? Sente, segura, pastor. Como assim? Jesus não encontrou, olha para mim. Jesus não encontrou Pedro. Jesus encontrou Pedro. Quer atrair Jesus? Lance menos e costure mais. Como assim? Sabe qual é o problema? Estamos preocupados em lançar, mas não estamos preocupados em remendar. Pastor, como assim? Pregar, lançamento. Orar, remendar. Cantar, lançamento. Buscar, remendar. Servir com a mão estendida, lançamento. Jejuar, remendar. Eu vim pregar que o que você precisa não é de lançamento, porque a tua rede está frouxa, os nós estão quebrados, rasgados. E eu vim dizer, essa noite não é noite de se lançar, é noite de sentar na praia e remendar. Pega essa palavra. Quando Jesus passou, os homens estavam Agora preste atenção. Enquanto os homens limpavam, Jesus faz uma proposta. E qual é? Me empresta o barco? Sim. O fato é
Gente, preste atenção. Quando esses homens são vistos, eles estavam frustrados. Nós temos um problema aqui, porque a frustração faz questão de me tirar dos lugares que eu deveria estar. Quer ver? Por muito pouco você abandonou aquilo que você tinha como cargo na igreja. Por muito pouco você abandonou a porta de emprego que você disse que foi Deus que abriu. Por muito pouco eu abandonei as minhas responsabilidades como cristão. Porque a gente tem dificuldade em lidar com frustrações. E sabe o que fazemos? Me frustrei, pega a rede e vamos para casa. Não vai limpar? Vou não. Agora preste atenção. Se Pedro tivesse ido para casa, não teria encontro com Jesus. Porque Jesus não apareceu enquanto ele pescava. Jesus apareceu enquanto ele se frustrava. Aí eu não tá. Você quer dizer, pastor, se você arredar o pé, você não encontra. Vai dar desencontro. Sabe por que você nunca se encontra com Ele? Sabe por que você nunca se encontra com a bendita porta? Porque sempre que se frustra, você abandona as redes. Mas eu tenho uma palavra para quem tem glória na boca. Essa noite, o meu Deus vai te encontrar na beira da praia. Levante, bate na mão de alguém, isso, bate, vai. Olhe para ele e diga assim: meu filho, você está abandonando a responsabilidade que Deus te deu. Diga: meu filho, você está fugindo da responsabilidade que Ele te deu. Não tem fogo sem remendo, não tem colheita sem ajuste. Quer fogo? Ajusta a rede, pega! Alguém pegou de pé? O pastor está comigo e eu vim dizer: é uma noite que ele passou costurando aqui. Vai ter costura de pé. Leva a calabachúria. Eu senti o meu corpo arrepiar. Levante a mão de novo para pegar isso aqui. Lá vai. Meu Deus vai te dar autoridade para parar na praia e arrumar o que precisa de ajuste. Pega. Você tem um glória para entregar aí, entrega para Ele, vai. Eu já vou voltar a pregar. Mas tem gente chorando na nave da igreja. Sabe por quê? Porque o diabo queria fazer você pegar a tua rede e ir para casa sem ajustar. Mas eu vim dizer: você não vai abandonar. Você não vai abandonar. Você tem 3 de pé, 4 de pé. Você não vai abandonar. Você não vai Tem glória aí, libera, vai. Pega essa palavra profética. Deus vai começar a tocar em alguém aí. Sinta arrepiar. Vai. Dia de lançamento. Pastor, é dia de quê? Senta na praia, vai, começa. Sem manutenção, teu ministério não dura uma semana. Sem manutenção, teu casamento não dura 2 meses. Sem manutenção, a tua vida sentimental não serve para nada. Pastor, o que você está querendo dizer? Não dá para empurrar com a barriga uma colheita bem feita no dia anterior, se não tiver manutenção no outro dia. Pastor, o que você quer dizer? Pegue a rede e faça manutenção. Manutenção. Vamos lá? Diga assim: eu não vou para casa, eu vou lavar as redes. Se Pedro não tivesse na beira da praia lavando rede,
ele não tinha se encontrado com Jesus. Jesus não apareceu no dia que ele pescava. Jesus apareceu no dia que ele limpava, remendava e ajustava. O que você está querendo dizer, pastor? O maior encontro de você ou da tua casa com Jesus não vai ser no dia que você é lançado, vai ser no dia que você é. E aí, pastor, está no texto. Sabe o que Jesus faz com Pedro? Pedro, presta o barco, sim. Pastor, presta atenção nisso. Quando Pedro empresta o barco, Pedro estava ali? Pedro estava ali? Pode usar. A pergunta é: quando Jesus começa a pregar, Pedro está dentro ou fora do barco? Diga fora. Se ele está fora, ele está junto com a multidão ouvindo. Enquanto ele limpava, ele Enquanto ele limpava, ele Perceba que Pedro pescando não ouviu nada. Mas enquanto ele ajustava, está aí, não está? Eu queria pregar outra coisa, mas Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. O que, pastor? Você vai precisar parar. E sabe qual é o momento que você vai parar para ouvir? Enquanto você parar nunca foi o problema. O problema é desistir. Sabe qual que é a questão? A gente tem questão ou facilidades em fugir do ambiente que nós estamos por dificuldade de interpretação de que ele pode me encontrar ali. Se eu interpretasse o lugar de frustração como lugar de encontro, eu jamais iria embora para minha casa. Meu irmão, parar não é problema. Parar para ajustar é dádiva. Eu vim pregar que você precisa parar para ajustar e não parar para desistir. Como assim? Tem hora que é hora de você pisar no freio. Não é problema. O problema é você pegar a rede, jogar para o canto e trocar de profissão sem ele mandar. Pastor, o que Deus quer de mim? O texto diz que enquanto ele limpava, Jesus falava. E ele... Porque o dia que você parar para ajustar, você vai parar para ouvir. Eu estou pregando que não dá para continuar mais sem ajuste. Você não percebe que teu casamento está acabando? Sabe por quê? É uma briga atrás da outra e a gente vai levando. É um problema no serviço atrás do outro e a gente vai levando. Pastor, eu não tenho amigo. Sabe por que você não tem amigo? Porque você nunca para ajustar. E todo mundo que continua levando sem parar para ajuste, sabe o que acontece? Redes frágeis. E sabe o que acontece com rede frágil? Gente, uma pausa para uma palavra. Qual é a palavra? Em Jó, o texto diz que Jó perdeu tudo, você lembra? Jó perdeu seus animais, perdeu seus filhos. E o texto diz que de tudo que ele perdeu sempre sobrava um moço. Quando Jó perdeu os filhos, o moço veio correndo. Olha para mim. Quando o moço chega correndo, ele diz assim: seus filhos morreram, as casas caíram sobre eles, veio um vento muito forte. E aí? Morreu. Só que estudar, se você for estudar o contexto, as casas eram feitas de tendas. E aí, pastor, lonas, panos. Onde é que um pano pode matar um menino? Porque vento forte só leva o que não tem raiz. O que está construindo, pastor? Sabe qual é o problema? Você está perdido porque nada tinha raiz. Não tem ajuste. E aquilo que não tem ajuste vai se perdendo com o tempo. Casamento se perde com o tempo. Amizade se perde com o tempo. Ministério se perde com o tempo. Pessoas se perdem com o tempo. Carro se perde com o tempo. Casa se perde com o tempo. Pastor, o que merece? Ajuste. Hoje é uma noite que você vai pisar no freio e ajustar. Ou de novo, essa noite você vai pisar no freio e vai ajustar.
ajustar. Não é noite de lançar, é noite de ajustar. O maior lançamento vai chegar, não se preocupe. Vai ter colheita, vai ter peixe, vai ter milagre. Mas para essa noite, o que tem nas tuas mãos é uma agulha para você costurar. Quer saber de algo? Senta na praia e começa os ajustes, começa as limpezas. Deus quer te encontrar ajustado. Pro barco. Vai, vamos. Segura. Vamos pro barco. Como assim, pastor? Jesus termina a sua mensagem. Termina a sua. Pedro ouviu, porque ele remendava, ele limpava, ele costurava, ele ajustava. Gente, mas tem uma questão, presta atenção nisso aqui. Se eu sou pescador, eu tenho a minha rede. Se eu tenho a minha rede e eu entregar a minha rede nas tuas mãos, você não conhece a minha rede. Sabe qual é a pergunta que você vai fazer? Tá boa? Testou? Testei. Tem algum remendo? Tem alguma parte aí que está frágil? Você não conhece a minha rede, e eu não conheço a tua rede. O que isso quer dizer, pastor? Trabalhar com a tua rede é perigoso, porque eu não tenho relacionamento com ela. E você trabalhar com a minha rede é perigoso, porque você não tem relacionamento com ela. Porque cada pescador se relaciona com a sua. A questão é, gente, nenhum pescador se relaciona com a rede enquanto ele lança. Enquanto ele lança, ele não vê a rede, porque a rede está no mar. Quando é que ele vê a rede? Quando ele pesca, quando ele percebe que tem um lado que está quase a se romper, ele senta na praia e ele começa a conferir. Aqui está rasgando. Pastor, o que significa isso? O problema é que a gente se preocupa demais, mas a gente não se relaciona mais com aquilo que carregamos. Sou pregador, pastor. Parabéns. Você prega, prego muito. A questão é, você não percebeu que o seu nível de mensagem tem caído? O teu nível espiritual já não é mais o mesmo, e aquilo que você fala é vazio. E vazio por quê, pastor? Porque você não se relaciona mais com aquilo que você carrega. E quem não se relaciona com aquilo que carrega e só faz no automático, não gera mais produtividade. Eu queria trazer uma mensagem muito pentecostal para a gente pular, mas eu disse, prega pastoral, eu quero tratar com o coração de alguém. Para quê, pastor? Você vai precisar se relacionar com aquilo que Ele te deu. Não dá para ficar tratando como se fosse nada. Não dá para pregador tratar isso aqui como se fosse nada. Não dá para cantor tratar isso aqui como se fosse nada. Não dá para músico tratar isso aqui como se fosse nada. Pastor, o que você quer dizer? Não basta tocar, tem que se relacionar com o instrumento que toca. Não basta pregar, tem que se relacionar com o Deus que prega. Não basta cantar, tem que se relacionar com o Deus do louvor. Eu ouvi dizer, senta na praia, se relaciona com a rede, Deus vai te usar. Entra pro barco, Pedro. Bora. Perceba uma coisa, gente. Quando Jesus chama Pedro pro barco, é o caminho pro fim. Pedro entra na embarcação, a embarcação é dele, o barco é dele, a rede é dele. A questão é que Jesus, ele direciona Pedro pro mesmo lugar que ele já estava. Qual é o lugar? O lugar que você pescou a madrugada toda e não teve resultado. Vem comigo, bora. Pedro entrou na embarcação. Chegando no mesmo lugar, o texto diz que Jesus olhou para ele e falou assim: lance a rede. Lance. Só teve lançamento porque Pedro já tinha preparado a rede. Porque ninguém é lançado sem preparo. Como assim, pastor? É muita rede querendo ter resultado, mas não tem preparo. É muita rede querendo desenvolver, mas não tem resultado, porque não tem preparo. Você entende o tempo de conteúdo que o seu pastor quer te ensinar? O tempo de adaptação, o tempo que ele te molda, o tempo que ele te ensina, o tempo que ele te prova. Pastor, por que me prova tanto? É fato, porque ele quer ver se a rede está preparada para a quantidade de peixe que vai chegar. Não dá para colocar muito peixe para a rede desajustada. É por isso que nós precisamos sentar na beira da praia e ajustar aquilo que um dia vai ser lançado. É por isso que nós precisamos sentar na beira da praia e ajustar aquilo que vai entrar no mar. Porque enquanto está fora, está nas minhas mãos,
eu posso cuidar, eu posso tratar, mas caiu no mar, é os peixes que levam, é o mar que carrega. E eu vim dizer, não questione a tua liderança se ela te trata, não questione o teu pastor se ele te ensina. Pastor, por quê? É porque o maior lançamento não está na praia, o maior lançamento está no mar. Vai ter lançamento. Esse dia chegou uma jovem para mim. Eu pastorei igreja, gente, pastorei igreja. Pastor Mateus, tudo bem? Sim. Tem algum problema contra mim? Eu disse muitos, mas eu não quero falar. É sério, pastor? Não, estou brincando, fale. Pastor, você tem uma piada, né? O de vocês tem? Eu tenho. Aquela piada de velho. Eu falei porque eu conheço o pastor, tá? Te amo, pastor. Agora, sabe qual que é a questão? Pastor, você não coloca para fazer nada. Você não deixa eu desenvolver na igreja. Você não deixa eu cantar, não deixa eu pregar, não deixa eu fazer. Não. Não. E por que não? Porque eu estou vendo que a rede está desajustada. Eu não posso colocar o meu barco em perigo por causa de uma rede. Tem muita rede que vive no mar, mas não pega peixe. Por que não pega peixe, pastor? Porque é muita brecha. É muita rede frouxa. É muita rede despreparada. É muita rede que não tem capacidade de aguentar muitos peixes. E qual é a colheita, pastor? Não tem. Porque tudo que chega, sai. E aí, pastor, o que você disse para ela? Eu disse, eu preciso ajustar você. Está preparada? Não sei. Vamos ver. 1 mês. Você sabe, né, irmão? Os ajustes de Deus dói. Troca foto. Muda o palavreado. Tira o funk. Eu sou pastor de igreja, irmão. Para de sair com um, sai com o outro. Chega. Você não quer ser rede? Quem quer ser rede precisa viver os ajustes da rede. Pastor, meu casamento não dá certo. Sabe por que não dá certo? Porque você não se sujeita à mão do pescador. Quem cai na mão do pescador e é ajustado, o que não falta para ele é peixe. Você está aí ou não está? Eu estou pregando que Deus vai começar a apertar você. Os apertos de Deus não é para te matar. Existe um texto que diz que Jó perdeu tudo. Estou falando sobre Jó hoje. E uma enfermidade vem acometer a sua pele. Você lembra disso? Ele é tomado por uma coceira intensa. Aí entra na história a história de um vaso quebrado. Está no texto. Ele pega então um caco de cerâmica, outras versões um caco de vaso, outras um caco de telha. Não se sabe o que era, mas era um caco. Estava quebrado. Mas aí Jó pega e começa. Não teria alívio para Jó se não tivesse cerâmica quebrada. Entendeu por que alguém tem que quebrar outra pessoa? Entendeu por que Deus tem que quebrar você? É porque ninguém é usado inteiro. Telha inteira não ajusta ou não serve para nada na coceira de Jó. Tem missões que Deus vai te quebrar todo. E para quê, pastor? Só para você servir para a mão de alguém que precisa ser coçado. Você está preparado para passar por dores? Por quê, pastor? Dores de ajuste. Os ajustes me causam um impacto de dor. E por que dói, pastor? Essa é a construção que eu quero gerar em você. Dói porque você precisará para essa missão pegar muitos peixes. E para o tanto de peixe, você precisa sofrer na mão do pescador enquanto ele aperta, enquanto ele testa. É melhor sofrer na mão dele do que em alto mar.
Eu vim pregar para o teu coração: não reclame da mão do ajuste. Vou de novo: não reclame da mão do ajuste. Mais uma vez: não reclame da mão do ajuste. Pastor, porque Ele está ajustando você para uma colheita, Ele está ajustando você para uma pesca. Deus vai te ajustar. Diga para alguém: manutenção. Fala para alguém, está devagarzinho, fala: manutenção. Fala: o que você precisa não é de estudo, fala. O que você precisa é de manutenção. Não é que você não é útil, não é isso não. Você é muito útil, só está sem manutenção há muitos anos. Você serve sim. O diabo quer colocar na tua mente que você não serve para nada. É ou não é? Mas sabe o que eu vim dizer para você? Que você é útil. Pastor, o que está acontecendo então comigo é o colapso de quem está na mão do pescador. Ele te aperta. Ele te aperta. Ele te aperta. Pastor, minha vontade era nunca mais entrar nessa igreja. Tá bom. O que eu faço, pastor? Vai. Eu nem sou pastor daqui, hein? Sabe de uma coisa? Você uma hora ou outra vai cair na mão de outro pescador. E de qualquer maneira você vai precisar passar pelo ajuste. O que vai acontecer é que você só vai atrasar o processo de ser ajustado. Posso contar um segredo para você? Você foge hoje, mas daqui 10 anos você enfrenta o mesmo processo de hoje. E o pescador, ele troca de rede, e a rede fica sem pescar. O que eu vim dizer, meu irmão, é que você se sujeitando à mão do pescador, você vai viver coisas muito grandes na tua casa. Você se sujeitando à mão do pescador, você vai viver coisas muito grandes na tua família. Eu vim pregar para a tua casa e para a tua vida que não é tempo de fugir, é tempo de se sujeitar. Vou de novo: não é tempo de fugir, é tempo de se sujeitar. Não fuja, aceite. Quem caiu na mão do pescador precisa aceitar os ajustes. Quem caiu na mão do pescador precisa aceitar as moldagens, as mudanças. Deus vai te apertar, vai te mexer, vai te moldar. Ajuste! Atos capítulo 16. Atos 16. Está com a Bíblia aí? Ajuste. Diga ajuste. Fala: antes de uma grande missão, Ele me ajusta. Atos 16. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Antes de uma grande missão, Deus fará Bom, para tanto o circuncidou, por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Gente, espera aí. Olha para mim aqui. Atos capítulo 16. Presta atenção no que eu vou dizer. Nós estamos em tempo da graça. Não se falava mais sobre circuncisão. Pastor, se falava? Para alguns sim, mas não era necessário. Paulo refuta isso na própria escrita dele. Pastor, por que não? Porque Cristo morreu na cruz. Já não era mais necessário circuncidar. Só que o texto diz que por causa da missão, Timóteo precisava ser circuncidado. Agora preste atenção. Ninguém precisava mais do que Timóteo disso. Olhe para mim. Se eu e você estivesse lá, Paulo olharia e dizia assim: Mateus, você vai na missão? Não, então você não precisa ser cortado. Para quem não sabe, ser circuncidado no Velho Testamento era um corte na região íntima do homem, que dava a entender que ele tinha uma aliança. Agora presta atenção. Isso foi quebrado na cruz, porque Cristo sofreu o maior corte, a maior dor por nós. A aliança agora era a cruz. E agora, pastor, o texto diz em Atos capítulo 16 que Paulo está dizendo: vamos para a missão? Vamos. Mas antes de ir para lá, você precisa ser cortado. Não dá para ir do jeito que está, porque do jeito que está não tem ajuste. Assim não tem pesca, assim não tem milagre. Quer chegar lá?
Sabe qual é a pergunta de Timóteo? Mas e alguém da minha família vai precisar ser cortado? Não. Alguém da minha casa vai precisar ser cortado? Não. Alguém do meu serviço vai precisar ser cortado? Não. Por que é que todo mundo não precisa do corte, mas eu preciso? Por que é que todo mundo está sorrindo e eu estou chorando? Por causa da bendita missão. Não foi você que pediu para ir para a missão? Não foi você que pediu para Deus te usar? A missão exige. Olhe para alguém e diga assim, ó, é Ele te ajustando. Posso descer, pastor? Posso descer? Posso descer? É Ele te ajusta. Eu sinto Deus aqui para liberar para a vida de alguém que um tempo de ajuste está chegando. O que Deus vai fazer na tua casa é tão grande, mas você precisa captar a informação de que para você chegar em alguns campos de missão, Ele vai precisar de... gente, você não está aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu preciso descer aqui para falar algo para alguém. Moça, assim diz o Senhor para ti: eu sou o Deus que preparei este culto para dizer para você. Abre as tuas mãos assim. Eu sou o Deus que te entreguei uma missão. Dentro da missão que eu te entreguei, eu preciso te cortar. É por isso que as coisas não estão andando como você queria. Mas eu vim dizer para você que é Deus ajustando e apertando as redes. Do jeito que estava não haveria colheita, do jeito que estava não haveria milagre. É por isso que eu preparei tudo aquilo que aconteceu, a frustração que chegou, a tristeza que bateu, eu preparei, eu permiti acontecer. E por quê, pastor? Só para ajustar você. Eu estou trabalhando no teu coração, porque existem coisas que estão enraizadas aí dentro, que precisam ser quebradas. Mas assim diz o Senhor, enquanto a igreja glorifica, eu sou o Deus que limpa o teu coração e te preparo para a grande colheita. Tem alguém para glorificar pela vida dela? Libera o maior glória que você pode. Deus está ajustando as redes. Eu não sei se alguém pega isso. Se pega, da glória, da glória, da glória, da glória. Acabei. Timóteo, você quer ir? Quero. Diga quero. Mas você quer ser cortado? Essas redes querem participar? Querem. Mas será que elas querem ser ajustadas? Porque para participar dessa missão, eu preciso de gente cortada. E não vai ser justo. Por que não é justo? Porque já está aqui, Cristo morreu na cruz. Isso aqui já está justo, ponto. Agora, ser cortado enquanto ninguém é cortado, tem que entender a missão. Ser ajustado enquanto Ele não olha para nenhuma outra rede, só para mim. Enquanto Ele me aperta, enquanto Ele me aperta, enquanto Ele me limpa. Isso aqui não é para todas as redes. Pastor, o que você quer dizer? Para essa missão, só vai quem aceita ser ajustado. Não adianta pregarmos sobre fogo, falarmos sobre presença, falarmos sobre unção, se não tem ajuste. Você pode pegar fogo aqui e ser desajustado lá. Pastor, o que você veio dizer aqui? O que eu quero dizer para o teu coração é: a maior colheita vai chegar na tua casa quando você aceitar ser ajustado. Gente, você está aí? Quando você aceitar ser preparado. É por isso, pastor, que o texto diz que Jesus, antes de liberar uma colheita sobre a vida de Pedro, ele entra na embarcação. Pastor, e o que ele faz na embarcação? Ele começa a pregar. A multidão ouvia, Pedro ouvia, as redes ouviam, todo mundo ouvia. E aí, pastor, enquanto ele falava, o texto diz, eu não sei se você sabe, a história mostra que Jesus era carpinteiro. Esse era o ofício da casa de Jesus. Quando ele entra numa embarcação, eu não sei você, eu sou dentista, a primeira coisa que eu olho em vocês é o teu dente. Pastor, e aí? Porque é o meu ofício, é o meu trabalho. Ao chegar em um ambiente, a primeira coisa de quem se relaciona com as redes é olhar para a rede. Alguém se relaciona com a madeira, a carpintaria, é olhar para a madeira. Jesus entrando no barco, feito de madeira, imagino eu que ele está olhando e dizendo: essa aqui está pronta ou não? Essa aqui está preparada
ou não? O texto diz que ele se assenta no barco e começa a pregar. E aí, pastor, enquanto ele prega, o texto mostra que o povo está recebendo a mensagem, Jesus recebendo do alto a palavra, e aí, e o barco sendo testado. E a última palavra para o teu coração: barco bom não é barco que tem colheita, é barco que aguenta a palavra. Aí Jesus vai mostrar para nós: se essa embarcação aguenta a palavra, ela aguenta peixe. Então vem, Pedro, porque eu vou encher o teu barco de novo. Ah, gente, levante a mão. Eu vou encher o teu barco de novo. Eu vim pregar que barco preparado por Jesus será barco cheio, cheio, cheio. Tem alguém pegando e dando glória? Tem alguém comigo na mensagem? Pega! Tem 30 segundos para adorar ele, vai. 30 segundos para adorar ele. Tem uma presença que entrou aqui e vai tomar esse ambiente agora. Eu quero os intercessores comigo agora. Isso, essa casa está tomada da glória dele. Isso, em 30 segundos, Jesus passa aqui, passa costurando, passa enchendo, passa fazendo manutenção. 30, 29, 28, vem comigo, 27, 26, deixa ele te encher, deixa ele te... Ele é bacalamachuria, eu estou sentindo ele aqui. Ele está preparando a embarcação. Ele prepara a embarcação agora. Ele enche a embarcação agora. Para Soriandara. E o que seria de mim? Sente e sente, sente. E o que seria de mim? Sente. Abaracalamasoriandaramadaраsu, elevarasoriandaramai. Eu visito o teu coração hoje. Estou repreendendo uma guerra interna muito grande, que ninguém sabe, mas é uma guerra que tu tem. E você fala: Senhor, é um desequilíbrio dentro de mim. Quantas vezes eu já pensei em parar. Quantas vezes eu fico dividido se eu faço ou se eu não faço, se eu estou apto ou se eu não estou apto. Tem horas que parece que a tua mente te condena mais do que tua... Mas eu vim lá da freguesia do ó liberar sobre a tua vida, jovem. Deus vai começar um ajuste na tua vida emocional terrível. Deus vai começar a fechar as brechas, apertar a rede. Se prepara, você vai ser cortado, mas não é para parar. Esse corte é para te levantar. Tem uma missão te esperando muito grande. E Deus disse para mim: diga para ele que eu vou levar ele para fora de São Paulo por um tempo. Porque eu preciso tratar o coração de alguém através dele. E assim diz o Senhor para ti: enquanto essa igreja glorifica, eu estou te apertando e não é demônio, sou eu. Assim diz o Senhor. Que seria de mim? Vem e sente, e sente. Que seria de mim? Sente. O que ele está fazendo, pastor? Sente. Enquanto eu canto, o que ele faz, pastor? Sente. Enquanto eu choro, o que ele faz, pastor? Que seria enquanto eu sangro, o que ele faz, pastor? Sente. Tu vai ser usado. Vai ser uma rede de pesca. Mas enquanto o dia não chega, Ele te costura, Ele te prepara, Ele te abastece, Ele te remenda, Ele cuida das redes. Jesus está cuidando da tua vida. Pega e sente. Sente. Segura. Posso orar, pastor? Posso chamar a pessoa para orar? Só quem, pastor?
Eu preciso desse remendo hoje. Corre para o altar, eu quero orar por você. Não dá para esperar, irmão, tem que ser agora. Meu tempo já foi. Vem. Se quiser, vem correndo, irmão. Prostra, grita, chora. Vem para o altar. Vem, corre, corre, corre. O grupo de obreiros vai me ajudar a orar. Pastores vão me ajudar a orar. Você vai receber um abraço, vai receber uma oração. Pastor, o que você está querendo dizer? O que vai acontecer agora é diferente. Eu queria pregar para você pular. Eu queria pregar para você fazer algo diferente. Que bonito, gente, todo mundo de joelho. Pastor, o que você vai fazer? A minha oração hoje é para que Deus venha remendar os teus sentimentos. Você foi destruído emocionalmente por alguém. Você foi destruído emocionalmente por uma pessoa. Você está aqui, mas o coração não está aqui. Você vem à igreja, mas seu coração não está na igreja. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que você perdeu o sentimento, o desejo, a vontade de fazer simplesmente porque a rede está desajustada. E o que você veio pregar, pastor, não é desistência. Você não é inútil, só está fora do ajuste. Eu vim pregar que existe um pescador ajustando alguém. Ah, gente. Abaracalamaxúria. Se você quiser atrás, fique de pé, vamos orar. Isso. Você atrás, pegue a mão, pegue na mão de alguém. Nós vamos orar juntos por essas vidas. E aí, pastor, aí atrás você vai começar a tomar crente em línguas que nunca tomou, ou que nunca falou, ou que faz muitos anos que não fala. Aqui na frente um quebrantamento vai tomar conta desse altar. Deus vai batizar pessoas essa noite. Deus vai remendar pessoas essa noite. Algumas pessoas não vão mais sofrer como sofria antes. Eu estou orando, gente, eu estou liberando. O que Deus vai fazer aqui é remendar redes que estavam arrebentadas, redes que estavam rasgadas. É noite de viver o extraordinário. Comece a orar comigo, vamos. Comece a orar comigo. Tem gente aqui no altar falando em língua já. Tem gente aqui no altar falando em língua já. Deixa Deus tomar essa igreja. Isso, fale para Ele: Senhor, cuida de mim. Senhor, me ajusta. Senhor, mexe comigo. Senhor, ajusta o meu sentimento. Vai, Senhor, passando nessas vidas. Vai, Espírito Santo, remendando essas almas. Pai, nós não queremos ser frios. Não queremos, ó Pai, ser calculistas ao ponto, Pai, de não acreditar mais no amor, não acreditar mais nas pessoas, não acreditar mais em ministério, não crer mais em Jesus. Pelo contrário, Pai, nós queremos te servir, te amar, nos dedicar no teu altar. Vai, começa a orar, eu quero te ouvir. Vem, vem. Tem gente em línguas estranhas aqui na frente já. Tem gente derramando bálsamo aqui agora. Isso, remenda, remenda, remenda. Ajusta, 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 ajusta. Ei, e sente. O que seria de mim? Seria de mim, sente, sente, sente. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Ele se revela a nós esta noite. Seja cheio dele. Eu vou buscar Ele. Seja cheio dele. Porque quando eu busco, Ele enche. Tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar. Enche Jesus. Eu vou orar, enche Jesus. Enche Jesus. Enche Jesus. Tu se revelas a mim.
Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Tu se revelas a mim. Ele se revelas a mim. Se revelas a nós, Senhor. Se mostre pra nós agora, Pai. Achávamos que era demônio, Pai, mas era o Senhor nos apertando, era o Senhor nos preparando. Existe uma missão que nos espera, existe um campo que nos espera. Nós acreditamos, Senhor, acreditamos, Senhor. Tu se revelas a mim, tu se revelas a mim. Ele se revela. Como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele quer. Oh, Ele me amou. Isso! Oh, Ele me ama. Ele me caindo por terra aqui. Tem travas caindo por terra aqui. Fique aqui, fique aqui, fique aí. Isso. Tem demônios caindo por terra aqui agora. Tem uma glória que toma esse ambiente. Enquanto os irmãos estão orando aqui, dê a mão para alguém. Pastor Mateus diz algo que é interessante. Ontem nós passamos 12 horas aqui fazendo ajustes. Isso quer dizer que estamos nos preparando para uma grande colheita. Para uma grande colheita. Ore por essa pessoa que está do seu lado aí agora, em nome de Jesus. Ore por essa pessoa. Se você é batizado com o Espírito Santo, esse é o tempo de falar em outras línguas. Isso. Ore por essa pessoa. Quero ouvir tua voz orando. Se é da sua família, abraça mesmo. Você está com a sua esposa, com o seu cônjuge, abraça.